Ah, Bruno chegou. E aí, boa noite. Bom, temos então a Júlia e o José. Oi, José, tá aí, tudo bem? Então tá bom. Oi, tudo bem? Tava bebendo água, desculpa. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu não sei se vocês lembram de mim, a gente conversou na aula de introdução e tal. Eu sou a Marília, eu vou dar aula de História da América para vocês. Algumas semanas atrás, talvez semana passada, era para eu ter dado aula para vocês na sexta. Mas eu acabei abrindo mão dessa aula porque eu achei que era um tema muito complexo que caía muito pouco. O tema de hoje também é difícil, mas ele também não cai muito, mas eu acho ele importante para o próximo passo, que são as independências na América, nas Américas, na verdade, porque eu vou falar com vocês de tudo. Mas enfim, já estou me adiantando um pouquinho. Eu vou compartilhar aqui nossa lousa com vocês. Vocês me dizem se vocês estão vendo direitinho. Show de bola. Bom, então, a aula de hoje, ela é muito cheia de conteúdo. De novo, não é uma aula. Oi, Leila, boa noite. Não é uma aula que cai muito, assim, no Enem, nos vestibulares em geral. Mas eu achei importante vocês entenderem, a gente ter esse conteúdo, porque, pelo menos eu sinto que no Brasil a história da América, principalmente da América Latina, né? Mas a história da América, tudo que não envolve o Brasil, ela é muito renegada, pra gente não é interessante. No máximo, uma história dos Estados Unidos ali na época da Guerra Fria. Então, eu quis trazer para vocês para a gente entender. Vocês vão ver que a colonização espanhola teve muita coisa parecida com a colonização portuguesa. Bruno, fica à vontade para falar o que você quiser escrever coisa na lousa, fica à vontade. Vocês também, a hora que quiserem falar, gente, é só me interromper, abre o microfone, na moral. Às vezes eu falo meio rápido, então pede para repetir que não tem problema. Mas, enfim, o objeto do nosso estudo ao longo desse semestre e dessas aulas que a gente vai ter junto, eu deixei esse mapa aqui, que eu espero que todo mundo esteja vendo direitinho, é tudo que a gente está vendo nesse mapa, com exceção do Brasil. Então, tudo que tem aqui do Canadá, Argentina e o Chile, a gente vai falar sobre. Talvez não exatamente assim, de forma individual, mas eu vou tentar citar. E para nossa primeira aula, esqueci de botar um título na lousa. Começamos bem. A gente vai falar sobre. Ah, eu não tenho onde botar. A gente vai falar sobre a colonização. A gente vai falar sobre a colonização dessa América portuguesa, né? Porque tudo que é colonizado, a gente não fala que foi descoberto, né? Então não vou falar sobre a descoberta do que hoje é a América. Eu vou falar sobre a colonização da América Espanhola. E por que só dela? Porque não dá tempo de falar muito mais do resto. Assim, eu super podia fazer uma aula sobre América Francesa, América Inglesa, super dava. Mas, no caso, a gente não vai ter muito tempo. Então, fé, vai estar tudo certo. Enfim, quando a gente fala então de América Espanhola, a gente está entendendo de onde hoje é o México, até ali a Argentina e o Chile, passando pelo Caribe, que normalmente é uma área que a gente só esquece. A gente sempre esquece o Caribe no churrasco, eu não acho muito justo. E aí, para a gente começar, como contexto, antes da gente falar do contexto europeu da época, que é o que interessa para a gente, eu trouxe um pouquinho do contexto do que acontecia nessa América Espanhola, do que virou América Espanhola antes da chegada dos espanhóis. Então, aqui eu trouxe uma foto para vocês das ruínas de Tikal, que a gente não tinha, não era um nada que acontecia aqui, de repente chegou um monte de gente. Inclusive, a gente não sei se vai dar tempo de dar todo o conteúdo que eu tenho que dar em uma hora. Faz muito tempo que eu não dou uma hora de aula, a gente vai descobrir. Então a gente tinha uma sociedade bastante desenvolvida. Eles tinham uma. Eu tô falando de três grandes impérios, né? Inca, Maia e Azteca. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, a gente pode agendar uma aula de sábado para falar só sobre eles, que é bem legal, é um tema que eu gosto. Eles eram povos bastante diversos, enfim. Então a gente tem esses três impérios aí ao longo da nossa América. Eles eram bastante organizados, inclusive o Bruno, se lembrar, me ajuda, se eu não me engano, os astecas, eles tinham uma. Eles eram meio próximos dos povos originários que tinham ali na região da nossa Amazônia brasileira hoje em dia. Não sei agora se são os astecas ou são os incas, eu não tenho certeza. Eu acho que são os astecas. Eu acho que eram os Incas que ficavam ali mais perto Vixe. também, mas Eu acho que eram os. Bom,
Eu não vou lembrar agora, gente. Desculpa. Mas enfim. Não, não, gente, é só uma aula se vocês quiserem. Se vocês falarem, eu quero muito uma aula sobre Incas, Maias e Astecas, aí a gente marca. Mas eu não planejo dar essa aula, só vocês falarem que vocês querem que a gente tenta ver. Mas fica a critério de vocês. Enfim, eu vou apagar essa foto porque eu vou precisar usar desse espaço para a gente falar um pouco sobre o contexto europeu. A gente está falando do ano da glória de 1492. Ele é um ano bastante importante para o contexto aí que a gente está falando. E baseado nas aulas da Camila, não sei se ela já chegou lá. Você sabe, Bruno, se ela já chegou? 15, 16? Ela chegou, entrou no Renascimento. Ela Ah, então pincelou ela não chegou assim, ainda. 16. Só assim deu Beleza. aquela prévia. Bom, eu tô falando para vocês então no mercantilismo. A Camila vai falar mais para vocês sobre, mas a gente está falando do contexto do mercantilismo. De forma muito rápida, o mercantilismo queria dizer você conseguir gente para comprar o que você estava vendendo. A Camila vai entrar direito em metalismo, balança comercial, e vou falar só sobre isso aqui com vocês rapidinho. E como é que você faz para ter novos mercados? Como é que você faz para as pessoas comprarem de você? Você acha gente para comprar. E aí, nesse caso, então, a gente tem o período que a gente conhece depois como grandes navegações. Ah, ela foi mais aspectos culturais, tá. Tá bom, obrigada, Bruno. E aí a gente tem a chegada dos europeus na Europa, na Europa, chegada dos europeus na América, ali a partir do comecinho ali do século XV, comecinho do século XVI. Então, em 1492, a gente tem a chegada de Cristóvão Colombo no que a gente vai chamar depois de América Espanhola. Se vocês não sei se vocês gostam de série ou não, mas tem uma série que fala um pouco sobre esse primeiro encontro dos europeus com os indígenas. Ele se chama Cortés. Tem na Amazon Prime Video. Se alguém aqui for da pirataria, eu não vou denunciar, mas manda o link pra gente. É uma série que fala sobre esse conquistador espanhol, Cortés, que ele, bom, enfim, num embate com os grandes impérios, ele simplesmente matou geral. Como que foi dada essa morte? Obviamente, além de arco e flecha, espada, piriri pororó, a gente tem uma coisa que a gente está vivendo agora, que é uma grande epidemia. Então, os europeus, eles vêm com um monte de doença que os indígenas e os povos originários em si não conheciam, e aí uma simples gripe mata geral. Então, a gente tem uma dizimação dos povos originários, vamos falar assim. Então, a gente está falando desse contexto de mercantilismo, da chegada de Cristóvão Colombo, e a gente tem que lembrar que Portugal e Espanha dividem o mundo, né, no Tratado de Tordesilhas, e eles são as grandes potências econômicas da época. Potência. Gente, às vezes eu como umas letras, tá? Que vocês me avisem, que eu sou dessas. A gente tem, como as palavras mais conhecidas quando a gente fala de América Espanhola, a mita e a encomienda. Alguém já ouviu falar disso? Alguém consegue me dar uma ajudada aí? Pausa para beber água. Bebam água, gente, importante, se hidratem. Não, beleza, Ju. Posso chamar de Ju? Tô chamando já, desculpa. Vamos lá, eu vou começar falando sobre a Mita. Eu sei que eu botei a Mita por último aqui, mas eu vou começar falando sobre ela, porque ela era uma coisa que já existia. Ela já existia nos impérios que ficavam antes da chegada dos europeus. A Mita, ela nada mais é do que uma prestação de serviço. Como ela funcionava antes da chegada dos europeus? Um homem de uma certa região, alguns homens, eles eram chamados para irem trabalhar nas obras do Inca. Importante, antes a gente... quando a gente fala desses impérios, eles não têm, por exemplo, propriedade privada. Então, não tem, tipo, a terra do rei, que ele é dono da terra, então você tem que pagar ele para você estar ali. A gente não tem isso.
Então, esses homens, eles tinham que ir durante 6 meses, às vezes um ano, para trabalhar nessas terras, que eram todas comunais, para construção de templos, qualquer coisa do tipo, obras de agricultura. E todos os custos de viagem eram todos pagos por esses impérios. Então, os portugueses. Gente, eu tô afim de dar aula de Brasil. Acho que o Eduardo vai ter um problema aí. Já falei de Portugal várias vezes, falei de América Portuguesa. Enfim, então os espanhóis, quando eles chegam e eles encontram esse sistema da mita que funciona, eles resolvem adaptar aos gostos deles. Peraí, que eu me perdi. Eu preciso de 2 segundos. Voltei. Então, a mita, ela é basicamente uma prestação de serviço, uma prestação de trabalho que vira, quando os espanhóis chegam, eles viram forma de receber o catecismo. Ela vai a galera sempre acabando com a religião alheia. Então, eles eram empregados para exploração, por exemplo, numa mina de prata ou de ouro, porque é uma coisa que acontece na América Espanhola, que não acontece na mina portuguesa, na mina. Gente, eu tô muito confusa, não sei o que acontece, acho que é o final do semestre. Eu ainda não entrei de férias na faculdade, aí eu tô meio doido na cabeça. Uma coisa que a gente tem na América Espanhola. Gente, eu tô muito perdida, eu nunca dei uma aula tão perdida, desculpa. Vai melhorar. Na América Espanhola, a gente tem ouro e prata saindo do chão, quase literalmente. Uma coisa que não acontece no Brasil. Terras comunais quer dizer que elas não tinham dono privado. Elas eram de toda a comunidade que plantava nelas e dependia delas para você produzir o seu alimento. Muito bem, muito obrigada, Bruno, maravilhoso. Enquanto na América Portuguesa a gente não encontra ouro, prata, metais em geral, de uma forma abundante de primeira, na América Espanhola a gente tem. Então, a mita ela era praticamente uma prestação de serviço barra trabalho, vai. Normalmente, para exploração de minas. De prata, de ouro, principalmente tinha muita prata. Ouro era um pouco menos quantidade, mas tinha muita prata e muito mercúrio. Sabe aquele negócio que vinha dentro do termômetro, que é um metal que ele é meio líquido, aí quando a gente era criança a gente passava na mão, depois descobriram que fazia mal, então é isso aí. Mas também, os indígenas, a gente vai ver mais pra frente quando eu falar com vocês sobre sociedade, os povos originários, eles eram muito utilizados para agricultura. Porque eu não sei se vocês manjam de geografia, eu não manjo muito, mas eu descobri que ali perto de onde hoje é o Chile, a gente tem uma cordilheira, uma coisa piquititica, assim, as montanhazinhas. E é muito complicado você plantar em terrenos montanhosos e de altas altitudes. E aí eles vão se utilizar de novo do conhecimento que já existiam desses impérios. Então a mita é uma forma de você obrigar o indígena a trabalhar para o império, para a colônia, no caso, né, para a metrópole. A mita, tá tranquilo? As mitas da América Espanhola elas foram sendo cada vez mais longas, de 6 a 1 ano, 2 anos, elas foram se estendendo. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Bom, pelo grande silêncio de 10 segundos, eu vou concluir que tá tudo bem. A encomenda, ela já é um pouquinho diferente. Ela é uma coisa que ela é criada na Europa. A gente podia super fazer uma aula de formação de reinos da Espanha, mas enfim, isso é só se vocês quiserem. Porque a Espanha ela é um país muito heterogêneo, assim, ela não é um povo só que tá lá. A Espanha que a gente conhece hoje é a junção de mais ou menos assim, uns 4 reinos, grandes reinos que se juntaram, então ela é bastante diferente. Mas enfim, a encomenda ela surge numa região da Espanha, e ela nada mais é do que a encomenda ela tem um responsável, que é o encomendeiro,
que ele vai cobrar tributos na forma ou de trabalho ou de bens materiais para aquela população indígena. E aí, em troca, né, da coroa, a coroa permite que ele ganhe todo esse dinheiro em cima dos indígenas. A obrigação dele é evangelizar esses indígenas daquela região. Então, vamos lá. A encomenda, ela era, eu vou chamar de uma porção de terra, mas a ideia é que seja uma região. Comandada pelo, peraí que agora eu preciso colar, porque eu não sei escrever isso. Encomendeiro. Então, a porção de terra que ela é comandada pelo comendeiro. Ele tem o direito de cobrar impostos e utilizar-se da mão de obra. Tem vários hífens, mas o pessoal de português não tá me vendo. E aí, em contrapartida, por ele ter o direito de usufruir dessa terra, ele tem que evangelizar, catequizar esses indígenas. Catequizar é com Z, Marília. Bom, com isso a gente cobre, assim, o que mais costuma cair. Costuma cair um pouco da relação da mita e da encomenda com a América Portuguesa. Isso é o que costuma cair um pouco. Até aqui, tá tudo bem? Eu preciso que vocês me respondam sim ou não. Pode mandar no chat, não precisa nem abrir o microfone. Beleza, Leila, obrigada. Júlia. Show de bola. Então, vamos seguir em frente. São 8h20, gente, vai dar muito tempo. Nossa, Bruno, se você quiser assim, procurar uns exercícios sobre a América Espanhola, super vai dar tempo, porque, nossa... Se bem que assim, a parte mais longa vem agora. Tá, eu coloquei mais um slide ali depois com uma imagem ali dos terraceamentos lá do plantio que os incas faziam e tal. Mas dá pra passar depois, se sobrar tempo e tal. Não, isso é legal, isso é legal. Se você for pensar na lógica do explorador, faz sentido, porque aquele pessoal já tá lá, eles já sabem mexer. Mas obviamente que a gente hoje em dia tenta olhar a história não do viés de quem estava explorando, mas de quem foi explorado. Eu acho, inclusive, uma mudança muito importante na forma da gente estudar a história. Essa imagem que o Bruno deixou aqui é muito legal. Esse método do terraceamento, ele era usado para facilitar o plantio, porque eram montanhas, eram regiões muito altas, então você não tinha uma grande planície para montar. Nossa, é muito legal essa imagem. Lindíssima. Enfim, aqui eu vou falar um pouquinho sobre as instituições e as divisões da América Espanhola. Lembrando que eu estou falando só e única e exclusivamente da América Espanhola. Eu não vou entrar em América Inglesa, nem América Francesa, nem coisa do tipo. Eu vou aumentar um pouco essa imagem para a gente poder... Vocês prestem atenção que eu deixei até circuladinho, que aqui é uma divisão do século XVIII. No início ela não funciona desse jeito. Ela vai mudando, mas a que a gente mais fala é sobre essa aqui, porque é onde a gente vai ter a independência se baseando, né? Então, fica aí só para título de tá sabendo. A gente tem duas grandes categorias, os vice-reinados e as capitanias gerais. Não, o que eu fiz? Ai, dá para desfazer? Dá, graças a Deus. Eu vou deixar em branco, porque... A gente tem os vice-reinados, que normalmente são porções de terras maiores, e elas são mais rentáveis. Então, por exemplo, o vice-reinado do Rio da Prata, onde encontrou bastante prata, ele é um vice-reinado, então ele é bastante rentável. A gente tem a Capitania Geral da Guatemala, para vocês terem uma ideia aqui. Uma Capitania Geral, ela é um pouquinho menor, e ela costumava ser uma região de mais conflito. Se a gente chegar a fazer a nossa aula sobre Incas, Maias e Astecas, vocês vão ver que aqui é o coração do reino do Império dos Maias. É um lugar bem bacana. Depois pesquisem. É bem da hora. Então, essa é a grande primeira divisão que eu quero conversar com vocês. O vice-reinado e a capitania.
Capitania, mais conflito. Eu não vou escrever isso porque tem muito mais coisa pra gente escrever agora. Capitania, mais conflito. A população, ela tem uma boa parte da população nativa. E o vice-reinado, pelo contrário, ele é uma grande porção de terra, então ele é bem maior do que a capitania, e ele é mais rentável, então provavelmente encontrou-se algum metal que fizesse sentido explorar, tá? Então a gente tem onde hoje é o México, o vice-reinado da Nova Espanha e a Flórida, a Capitania Geral de Cuba. São Domingos, ela é parte da América Francesa. Eu não tenho certeza se ela em algum momento foi parte da América Espanhola, mas eu não vou nem mencionar aqui, porque São Domingos depois vai ser uma aula que a gente vai falar só sobre essa ilha. A gente tem a Capitania Geral da Guatemala, o Vice-Reinado da Nova Granada, Capitania Geral da Venezuela. Vocês podem ver que aqui, ó, em laranja, onde hoje em dia é o Suriname e a Guiana Francesa, eles não estão destacados, porque um é parte da América Holandesa e outra parte da América Francesa, então a gente vai só ignorar. O vice-reinado do Peru, onde hoje a gente tem, por exemplo, Machu Picchu, fica nessa região. O vice-reinado do Rio da Prata, a Capitania Geral do Chile. Então, só pra gente lembrar, não tem legenda esse mapa, não, mas tudo bem. Só pra gente ter uma noção, mais ou menos, geograficamente do que eu estou falando. Tudo bem? Da parte da geografia, que eu também não manjo muito, mas só pra gente saber onde a gente tá, literalmente falando. Aqui agora eu preciso diminuir a imagem. E a gente vai... Ai, eu tô tão feliz que tem tempo, gente. Foi só 20 minutos de aula. Acho que vocês vão ganhar um intervalinho ainda, que talvez eu acabe mais cedo. Nossa, estou muito feliz. Bom, enfim. Da divisão geográfica, era isso que eu queria falar um pouquinho rapidamente com vocês. Volta pro meu título aqui. As instituições da América Espanhola. Como que elas funcionavam? Vamos lembrar que Portugal e Espanha são países muito burocratas. Eles são cheios da burocracia, eles adoram papel, um cartório, uma coisa assim. Então, lembra um pouquinho a estrutura que a gente está acostumado aqui no Brasil. No que o Brasil, eu quero dizer América Portuguesa. A gente tem a casa de contratação, que ela serve, eu vou botar até aqui na mesma linha, senão vai ficar muito trabalho. Que ela serve basicamente para registro. É o que a gente pode chamar, por exemplo, de cartório. Então, ela registra quem entra, quem sai, que mercadoria que entra, que mercadoria que sai. Lembrando que a principal função da colônia, que eu não mencionei ainda, me desculpem, eu tô falando que hoje eu tô bastante perdida. A principal função da colônia é servir de mercado consumidor para a sua metrópole. Então, a função que eu mencionei para vocês, que a gente está falando de mercantilismo. A função da América Espanhola é comprar coisas da Espanha. Então, portanto, você compra deles e transfere capital para lá. Então, a principal função é acumular, para ajudar no mercado consumidor da sua metrópole. Para isso, a gente tem uma coisa que se chama pacto colonial. Ou seja, a colônia, então toda essa parte do mapa que a gente acabou de ver, eles só podiam comprar da Espanha. Eles não podiam comprar de outra coisa. Daí vem a importância da casa de contratação. Para você poder saber que mercadoria entrou, você precisa ter algum tipo de controle para você poder falar, olha, vejam bem, são só bens portugueses, bens espanhóis, estamos bem, a galera está comprando da gente. E de registro de pessoas, porque a gente sabe que pessoas costumam ter ideias e costumam pensar. Isso às vezes pode ser uma má ideia para os exploradores. Então, a casa de contratação, para a gente, seria tipo um cartório de registro, para a gente saber o que está acontecendo. A gente tem o Conselho das Índias, que o nome se explica sozinho. Nossa, que difícil botar acento numa letra maiúscula. Conselho das Índias, que ele serve basicamente para dar conselhos ao rei. É tipo, literalmente o nome se explica. Então, ele serve para auxiliar ele vai servir para auxiliar o rei em tudo que diz respeito à colônia. Lembrando que quando a gente fala
Meu Deus. Realizar as decisões. Essa é a ideia do Conselho das Índias. Lembrando que quando primeiro se chega nas Américas, eles acreditam ter chegado nas Índias, por isso chama Conselho das Índias, que demorou bastante para o nome deixar de ser Índias daqui. Já comentei com vocês, eu vou escrever aqui a diferença do vice-reino para uma capitania. Porções maiores de terra. Então, vice-reino, que a gente já tinha comentado. E as capitanias? Capitanias gerais. Quer dizer, então, que nos vice-reinos não existiam conflitos. Os indígenas estavam lá, eles aceitavam numa boa. Que eu não sei vocês, mas eu lembro que na época que eu estudava no ensino regular, no ensino médio, na escola, tinha gente que falava que na América Portuguesa usou-se mais o trabalho escravizado, porque os indígenas que moravam no Brasil não aceitavam ser escravizados, enquanto os indígenas que habitavam a América Espanhola aceitavam. Não aceitavam, gente. Calma, vai devagar, respira fundo. Mas ficou clara a diferença. Bom, também olhando o mapa, que vocês percebem que, por exemplo, a Guatemala é Chuchuchuca e o vice-reino do Rio da Prata é Gigantão. Das instituições, tá tranquilo? A casa de contratação serve basicamente para registrar tudo o que acontece, o Conselho das Índias para auxiliar o rei. São as duas principais que eu quero que vocês guardem. E a gente tem... Não vou falar agora, vou esperar mais um pouco para ver se tem alguma confirmação de vida be more. Vamos ver o que o Bruno tá aprontando nos outros slides enquanto isso. Olha, o Bruno catou umas imagens, legal, hein? Quer ir lá? A gente vai lá enquanto espera as pessoas me responderem. Não, pode ir. Opa, eu tô escrevendo ainda uma coisa no último slide. Beleza. Coisa muito legal. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os cargos. Ai, senhor, o que eu não tô conseguindo apagar? Gente, hoje não é meu dia. Se eu pudesse, eu voltava pra cama e acordava de novo pra ver se dava certo. Os cargos... Não vai caber a palavra política. Vai ter que caber. Na América Espanhola. Bom, os cargos políticos na América Espanhola. A gente tem que ter gente para mandar em tudo isso. Uma chance para vocês. Se a gente tem um vice-reinado, a pessoa que manda nesse vice-reinado é o... Isso mesmo, gente, é vice-rei. Então a gente tem como figura máxima aí o vice-rei. O vice-rei, só a título de curiosidade, porque eu já falei para vocês que a gente não vai ter tempo de falar sobre isso. O vice-rei ele também é usado na América Inglesa, em uma parte, principalmente na parte do Caribe. A gente já vai falar do que vive, além dos metais preciosos. Fique tranquilo, não se cobre. Muito obrigada, Leila, muito obrigada. A gente tem dias que a gente tem dias difíceis. Eu normalmente sou uma ótima professora, mas hoje eu tô mais pra lá de Bagdá. Isso porque é segunda-feira só, senhor, a semana tá aí a me esfolar viva. A gente vai falar daqui a pouco sobre a parte da economia, né? Eu já falei um pouquinho pra vocês sobre os metais, mas a gente tem mais coisa além dos metais, que já é um pouquinho mais parecido com a América Portuguesa. Então, o vice-rei, já tá claro o nome dele, ele é a figura máxima, então ele é a autoridade máxima nos vice-reinados.
Ele, obviamente, está abaixo do rei, por isso ele chama vice-rei. Não tem muito segredo. A gente tem o capitão-geral, que aí ele vai mandar, obviamente, na capitania geral. Responsável pelas capitanias. A gente tem os governadores, são nomes bem, bem próximos a gente, até esse último aqui que eu já vou falar para vocês. Governadores. Que eles servem de auxílio, então eles são auxiliares dos vice-reis. Capitães ou capitãos, como diria a Tata Werneck? Dos capitães. Tô muito boba. E a gente tem os cabildos. Eu acho muito bom esse nome. E a gente tem os cabildos, que eles são um conselho. Lá nesse cabildo tinha geral. A gente tinha como parte clero, homens ricos, crioulos ou criódios, a gente vai falar sobre essa galera, quem são eles, e fidalgos, que eram as pessoas um pouquinho nobres, não muito, mas um pouquinho. Bruno, me desculpa, mas eu vou ter que abrir mais um slide, que eu achei que ia caber no Nocoupe. Dos cargos e das instituições, tá tudo bem? Que eu vou entrar agora na sociedade. Bora, show de bola. Eu acho que a parte mais difícil, pelo menos para mim, de entender a América Espanhola é quando a gente fala sobre a sociedade. Enquanto na América Francesa e na América Portuguesa, a gente tem uma grande divisão muito simples, que é donos de terra, homens brancos livres, e homens escravizados negros. Na América Portuguesa e na América Francesa é simples assim. A gente só precisa separar e fica tudo bem. A sociedade na América Espanhola ela é um pouco mais complexa, porque a gente tem mais estratificação social e a gente tem uma divisão dentro dos homens brancos livres, detentores de terra. A primeira, né? A primeira que eu quero dizer são os mais altos dessa estratificação. São os chapetones, que eles nada mais são do que espanhóis que vieram para a América. Meu Deus, espanhóis. Então, eles são espanhóis que vêm para a América. Atenção, eles são nascidos na Espanha. É isso que diferencia eles da classe que eu vou falar agora. Eles têm que ser nascidos na Europa. Vamos supor, então, que o Chapetone, ele chega aqui no América Espanhola, ele conhece uma mulher que nasceu na Europa, uma mulher que nasceu na Espanha, então, portanto, também Chapetone, e eles têm um filho que nasce aqui na América Espanhola. Esse filho, ele vai ser um crioulo ou criódio, depende do quanto do nosso espanhol vocês estão querendo rasgar hoje. Diferente do Brasil, que a gente associa crioulo a pessoas de pele negra, de peles escuras, nesse caso não, inclusive muito, muito, muito pelo contrário. Normalmente os crioulos ou criódios, eles são filhos, normalmente não, eles são filhos de espanhóis. Então eles são tipo quase europeus, só que eles nasceram aqui, entendeu? Então, ele é o que eu vou chamar de europeu, nascido na colônia. Enquanto na América Francesa isso era um pouquinho diferente, por exemplo, eu tive uma professora que ela é belga, mas... Ai, meu Deus, onde é que ela nasceu? Eu posso estar falando besteira, mas ela nasceu em um país africano que era uma colônia francesa. Só que como ela nasceu lá e ela era filha de pais belgas, ela foi registrada como belga. Nesse caso aqui, não. Ele seria considerado um crioulo, seria, por exemplo, considerado uma pessoa nascida na América. Então, ele é filho de espanhóis, ele é nascido na colônia.
ele ainda tem um ranking social, vamos colocar assim, muito alto em relação aos que vêm daqui a pouco. Eles, por exemplo, participavam do Cabildo, que a gente acabou de falar. E eles eram normalmente os encomendeiros. Então, quando eu falei para vocês lá atrás de mita e de encomenda, os crioulos ou criolhos, eles eram os encomendeiros. Os chapetones, normalmente eles ocupam cargos oficiais. Então, vice-reis, capitães gerais, governadores, eles têm uma função, então eles trabalhavam nas casas de contratação ou até no Conselho das Índias, como um aconselhador do vice-rei, por exemplo. Então, ele tinha um cargo aqui na América, ele tinha um motivo para estar aqui, mas ele ainda assim estava acima dos europeus que eram nascidos na América. Quando eu falo europeu, é porque eu estou querendo dizer que ele é filho de 2 europeus brancos nascidos aqui. Que às vezes a gente se confunde muito com o nome. Até aqui tá tudo bem, porque até aqui a gente não tá falando sobre relação de cor. Aqui a gente só tá falando sobre relações de classe mesmo. Que agora a bagunça aumenta. Show de bola. Bora. Depois a gente tem os negros escravizados. Eu não sei se o Du ou a Camila já falaram isso com vocês, mas a gente, de uns anos para cá, a gente não tem mais falado escravo. A gente tem falado ou pessoa em situação de escravidão ou negro escravizado. Por que é importante a gente falar isso? Só fazendo um parênteses na aula. Por que é importante a gente falar isso? Porque quando eu falo que uma pessoa ela é escrava, dá a impressão que ela nasce, ela morre de forma pacífica com a sua condição. Não gera nenhum tipo de conflito a pessoa ter nascido ou ser escrava. Dá a impressão de uma coisa passiva, de uma coisa pacífica. Quando a gente está falando escravizado, a gente dá a entender que é um ser humano livre que foi escravizado. Então, é uma mudança pequena na palavra, mas eu sempre vou usar a palavra escravizado. Assim como quando a gente fala, por exemplo, de índio, a gente tem que usar ou indígena ou povo originário. Inclusive, alguns lugares não gostam nem de indígena. Eu já vi lugares que só aceitam ou povos originários ou que se fale o nome da tribo correta. Como eu não tenho conhecimento sobre as tribos, eu vou falar povos originários e vou usar indígena porque é o que o Enem usa. Então, o Enem, eu acho que já tem feito algumas revisões e alguns exercícios já aparecem como escravizados ao invés de escravo. Então, daqui para frente eu vou sempre usar com vocês escravizado. Então, não fiquem com dúvidas. É a mesma coisa do que a gente falava antes. A gente só revisitou, que lembra que eu falei para vocês que de uns anos para cá a gente tem se preocupado em olhar mais para o lado. Eu tô falando muito rápido. A gente tem se preocupado em olhar mais para o lado do explorado do que do explorador. Quando a gente fala que uma pessoa é escrava, a gente está olhando pelo lado do explorador, porque a pessoa aceitou aquela condição na boa. Quando a gente fala em escravizado, a gente muda o ponto de vista e a gente começa a discutir essa questão da escravização, por exemplo. Show de bola, tá? Quer dizer, tipo, a mesma coisa, fiquem em paz. Os negros escravizados, que vejam bem, eles são muito variadamente espalhados ao longo da América Portuguesa, da América Espanhola. A América Espanhola ela é muito, muito grande, então a gente tem uma maior incidência nas áreas do Caribe. E aí a gente já vai falar sobre por que quando a gente entrar em economia. Dificilmente um escravizado se tornava livre, assim como na América Portuguesa. A gente tem os indígenas, ou povos originários. Gente, eu tenho um problema muito sério com acento. Eu nunca sei onde vão os acentos. Às vezes eu escrevo América com acento no primeiro A. Amém, corretor, mas esse aqui não tem corretor. Que eles trabalham. Eles trabalham bastante nas minas, no serviço doméstico, mas principalmente na agricultura, pelo que eu já mencionei para vocês, que eles são uma população que tem um conhecimento da área para poder plantar, porque lembram na imagem que o Bruno mostrou, não é fácil você plantar em um local de alta altitude e de alto relevo, de um terreno altamente acidentado. Então, por conta do conhecimento, os indígenas eles eram usados como trabalho nas minas e como agricultura.
porque eram coisas que você tinha que conhecer a região para. Porque as minas, vejam bem, elas também não eram um campo de futebol, ou que nem no Brasil, que eram em áreas um pouco menos acidentadas. Até que o Brasil tem um relevo muito mais plano do que a América espanhola de forma geral. Então, são dois tipos de serviço que tem que se conhecer bem a região. Aí, a gente tem os mestiços. Gente, os mestiços têm muitos nomes. Eles dividiam-se entre, por exemplo, filhos de negros com indígenas, negros com brancos, brancos com indígenas. A gente tem muitos, muitos, muitos nomes. O ponto importante do mestiço é o tratamento que ele recebia. O tratamento que ele recebia variava de acordo com dois grandes fatores. Três fatores. O primeiro, o tom da pele. Então, é que nem um pouco do Brasil hoje, sabe? Você pode ser negro, mas se for um negro de pele clara, a sua vida vai ser menos difícil do que uma pessoa negra de pele retinta. Então, a cor. Então, quanto mais próximo da cor branca, menos difícil seria a sua vida. Os modos, então as tradições às quais você foi educado, você está acostumado. Vou colocar tradição. E de onde você vinha. Por que da região? Por exemplo, na região do Rio da Prata, onde hoje é a Argentina, o Paraguai, por exemplo, a gente tem muito pouca incidência de escravizado. Isso quer dizer que a chance de você sair com a pele mais clara é maior. Então, era muito importante de onde você vinha para você ser, entre aspas, cada vez mais passável ou menos. Tá? Mestiço, gente, tem muitos nomes. Eu não trouxe porque são realmente muitos nomes, mas eu quis trazer mais ou menos quais eram as distinções que tinham. Alguns mestiços podiam até fazer parte do cabildo, desde que eles fossem bastante próximos do branco e que eles tivessem uma boa relação com seu pai, que nem sempre acontecia, que eles fossem reconhecidos, que nem sempre acontecia. Até aqui, tudo bem? Agora eu vou contar com a aula do Du, para a gente poder falar. Eu já falei para vocês que a exploração de prata, ouro e mercúrio. Poxa, falar de prata e ouro depois de uma Olimpíada é triste, né? Tô com depressão pós-pandemia, pós-Olimpíada, gente. Eu gostava tanto de Olimpíadas. Eu tava, tipo, vivendo no fuso horário do Japão, assim. Acho que é por isso que eu tô meio doida da cabeça. Estou pesquisando enquanto você fala. Nossa, gente, Olimpíada. Mas, ó, dia 24 tem Paralimpíadas. Vale a pena assistir, porque o Brasil sempre ganha muita medalha. É muito bacana. São atletas de altíssimo nível. É muito bom. Então, principalmente na região do Rio da Prata, onde a gente tinha a maior parte das minas. E vamos lá. O Brasil, depois que a gente passa do ciclo do pau-brasil, a gente entra no ciclo do açúcar. Como que se plantava esse açúcar? Vamos ver o que a gente absorveu do que o Du falou até agora. Era uma plantação familiar? Numa fazendinha, pitititica? Claro que não, né, prof? Disse a Leila. Pois é, a gente está falando então de um sistema que vai ficar conhecido como plantation ou plantação. Normalmente o Enem cobra com o termo em inglês, que é uma monocultura, nesse caso aqui de açúcar, de larga escala,
com o uso de mão de obra escravizada. E aqui eu vou colocar entre parênteses Caribe, porque era a região que mais produzia açúcar na América Espanhola, por conta, enfim, do clima e outros fatores que eu esqueci agora, mas eu acho que é principalmente pelo clima, porque como a gente está falando de América Espanhola, vale lembrar que eles não têm o calor que nem a gente tem aqui no Brasil. Eles têm uma região muito mais úmida, inclusive cana não costuma gostar de água. A gente tem uma região muito mais úmida, a gente tem altitude, que também é outra coisa que cana não costuma gostar, temperaturas mais frias, que é outra coisa que cana não costuma gostar. Então, o Caribe era a área mais propícia para plantação dessas canas de açúcar. Tudo bem até agora de América Espanhola, eu já vou passar a palavra para o Bruno, porque eu tô curiosa para saber o que mais que ele fez. Tudo bem de América Espanhola, gente. A gente vai retomar isso quando a gente for falar sobre as independências, mas eu queria que vocês tivessem pelo menos uma noção do que acontece antes das independências, porque eu ia começar direto nas independências, mas eu falei, poxa, como é que eles vão saber o que aconteceu antes? Bom, Bruno, vou passar. O quarto slide a gente já falou, que é sobre o terraceamento. Quer comentar mais alguma coisa? Desculpa, eu tava preenchendo aqui o outro negócio, tava difícil achar de novo a aba da aula para desmontar. Nossa, do terraceamento, acho que é isso. Às vezes, na beira de estrada, aqui no Brasil mesmo, a gente consegue ver algumas, sabe, roça, fazenda que é assim, que tem esse plantio por terraceamento, onde tem muito morro e tal. Mas não é mais tão comum assim. Mas é bonito, assim, né? Parece uma escada gigante, assim, com os degraus muito grandes, compridos com as plantações no meio. É bonito, eu também acho bem bonito. Ah, Aí o Bruno achou. Obrigada, Bruno. Foi já demais. botei um slidezinho com os territórios para entender um pouco mais onde eram os incas, onde eram os maias e os astecas. Ali os astecas estão mais na região onde é o México hoje, né? E assim, eles tinham relações muito com as populações indígenas mais do norte do México, do deserto lá do México e dos Estados Unidos, assim. E os maias eram um pouco mais, viviam um pouco mais para o sul, na região da Guatemala, hoje, ali naquela região que é mais florestal, menos desértica, assim. E os incas habitavam a região dos Andes, né? E aí da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. E no próximo slide, se puder passar, Maria, eu coloquei sobre o caminho do Peabiru. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar disso, mas era uma rede de estradas que interligava o, o oceano Pacífico do lado de lá da América do Sul ao Oceano Atlântico aqui, a nossa costa aqui perto, passava por São Paulo, inclusive passava por ali São Vicente, não bem São Paulo, cruzava a América inteira esse caminho, esses vários caminhos assim que tinham a ver com a integração dos povos incas, né, do Império Inca, com os povos que viviam no meio do continente, os guaranis, os povos mais acostos, tupis e tal, e outros que tinham assim, estabeleciam algum tipo de comércio e tinha algumas migrações que aconteciam entre eles, assim. Então essa integração que existia entre esses povos, que não, para a gente não achar que eles ficavam assim isolados e não tinham nada a ver, não se desenvolviam conjuntamente de alguma forma. Claro, também tinha rivalidades e tal, mas assim é muito interessante assim, pensar que era uma estrada mesmo que construíram. Tem vários pontos em que, como eles não tinham carroça, não tinham não dirigiam moto, a estrada não era sempre, às vezes era meio que uma trilha, assim, era de grama e tal, mas em lugares onde era mais difícil o transporte, eles até pavimentavam, colocavam as pedrinhas e tal, para as lhamas e outros animais conseguirem passar, e mesmo o pessoal carregando alguma carga pudesse passar com mais facilidade, assim.
tem até lugares onde é explorado turisticamente hoje as trilhas que tinha. Tem uma cidade no Paraná, que se chama Peabiru, que eu sei que tem algumas coisas, fica bem no meio do Paraná, norte do Paraná. Eu acho que no estado de São Paulo deve ter alguma coisa explorada assim também. Deve ser um lazer legal, assim. Não deve ser muito caro também, deve ter que, claro, ir, não deve ser tão fácil, mas deve dar para fazer ali a trilha e voltar no bate-volta, quem sabe. O outro, eu botei mais um slide aí, eu não sei, eu acho que eu vou escrever mais alguma coisinha nele, mas é sobre, botar mais uma foto também, você podia ter encontrado já, é sobre a montanha de Potosí, a cidade de Potosí que se desenvolveu em volta, e a colonização espanhola aqui na América do Sul se baseou muito na extração de prata de Potosí. Uma parte considerável assim dos lucros dos vice-reinos vinha desse vice-reino do Peru, eu acho que era o vice-reino do Peru, que era onde ficava essa montanha. E se desenvolveu a cidade em volta e ela chegou a ser a segunda cidade mais populosa do mundo, atrás só de Paris, na época. Era uma cidade, ó, chegou a bater 150 mil habitantes. Pô, é muita gente. É uma cidade grande hoje em dia, é uma cidade razoável, assim. Claro que não é do tamanho de São Paulo, né? Mas é uma cidade razoável hoje em dia. E não tinha prédio na época, né? Era uma coisa muito grande. Chegavam a tirar 29 quilos de prata por dia. Eu não, por dia. 29 quilos de prata por dia, uma quantidade inacreditável, assim. E com o tempo, lá pelo século, acho que no começo do século XIX, se eu não estiver errado, depois eu posso colocar essa informação lá, a prata começou a acabar e a cidade foi desaparecendo, porque ela funcionava exclusivamente em volta da prata, assim. E Eu acho que é claro, século XIX, sim. 19, tá. E aí a cidade foi esvaziando e essa riqueza em volta da qual todo o vice-reino, toda aquela região se estruturou, configurou um período de decadência, assim, de muita dificuldade, né? E claro que toda essa extração de prata foi, foi feita com base em muito sofrimento das populações que viviam lá e que tiveram que trabalhar nisso, porque esses regimes de trabalho que a Marília falou, da Mita, que depois foram adaptadas e reconfiguradas, assim, deram outro significado com a colonização, foram utilizadas para obrigar de forma escrava, análoga à escravidão, essas populações, principalmente indígenas, a trabalhar nas minas, e eram condições assim muito perigosas e absurdas, assim. Que a mina é um lugar muito perigoso, né? Tu usa mercúrio e várias coisas para, pois é, né? E várias coisas perigosas para tu extrair os metais da montanha, e a montanha também ela é muito instável. Tem que pensar que eles estavam extraindo os minérios com picareta e levando em sacola para fora, né? E vale lembrar que esses metais fazem parte da montanha, então você está tirando coisa de dentro da montanha, então a chance de você ter um desabamento, ela é muito real. O garimpo sempre foi uma atividade muito perigosa, até hoje, né? Principalmente por conta da saúde do garimpeiro. Então, o mercúrio para explorar o metal. A gente tem um caso no Brasil bastante recente, no século XX, o garimpo de Serra Pelada. Esse tem foto para vocês verem qual que é a realidade de um garimpo loucura, assim, que vai no doido que nem Potosí foi. Tem perguntas pro Bruno no chat. Olha, a cidade hoje ela funciona muito em volta do turismo. É uma cidade que fica na Bolívia. Fica na Bolívia, né? Fica na Bolívia. Você fica na Bolívia? Fica na Bolívia, sim. Vergonha, velho. De falar e não saber onde ficava. E funciona muito em volta do turismo. Eu tenho um amigo que o pai dele é peruano, ele faz essas viagens de ônibus e até Potosí, essas loucuras. Sabe aquelas estradas que tu vai de ônibus e a estrada é mais estreita que o ônibus e na beira da montanha o ônibus vai quase tombando assim em cada curva. Com emoção as viagens para lá. E assim,
É um frio desgraçado, porque a cidade fica tipo 4.000 metros de altitude, uma das cidades mais altas do mundo. E existe o turismo por dentro da montanha. Assim, a cidade hoje é pequena, mas ela tem essa renda do turismo. E boa parte das construções são de pedra da época. Então, cidade turística, uma cidade histórica, assim, colonial, muito preservada por causa dessa arquitetura em pedra. E lá o clima é muito seco, né? É muito alto e não chove, as nuvens não chegam até lá em cima para chover. Então, é muito frio, muito seco, e isso preservou também a arquitetura do lugar e tal. E tem passeios por dentro das montanhas. Eu acho que hoje em dia já não são mais perigosos, mas devem ser bem assustadores, assim. É um lugar pesado, assim, de significado assim, é também uma tragédia humana muito grande, né? Uma coisa muito brutal que foi feita nessa montanha para extrair prata às custas de muita gente, assim. É isso. Eu acho doido também que os espanhóis exploraram muito da prata e do ouro na América Espanhola. Mas até hoje, por exemplo, o México é um grande produtor de prata. É uma cidade que fica um pouco ao sul da cidade do México, que é a capital do país, chama Tasco. Ela é muito conhecida pela sua prata, até hoje. Depois dos caras explorarem tudo que exploraram. Então, é bem interessante. Devia ter muita prata, meu Deus do céu. 29 quilos por dia, isso é tipo muita coisa. Leila, Serra Pelada, obviamente, não virou um museu. Hoje em dia, inclusive, ela está em processo de restauração. Não restauração, vão botar o ouro de volta lá. Mas tem se deixado a mata voltar a crescer e tal, para a natureza voltar a dominar o espaço. Mas tem muitas fotografias. O Sebastião Salgado é um fotógrafo brasileiro que ele fez um trabalho muito legal em Serra Pelada. Vira e mexe tem umas exposições, se eu não me engano, em 2019 teve uma exposição, ou 2020 até, teve uma exposição lá no Sesc da Paulista, gratuito, você só tinha que ir, e que era bem legal. São fotos bem chocantes, assim, óbvio que não é nada muito bonito, você vai lá pra se chocar, você vai lá pra ficar assustado, mas é muito legal. E achei interessante. Eu e o Bruno tudo confundindo com os países, e aí eu comecei a aula falando da importância do Brasil parar de virar as costas para América Latina, mas enfim. É Eu fui difícil, nessa né? exposição, Leila, foi muito legal. É muito difícil pra gente, porque a gente não foi acostumado a falar sobre isso. Eu sei muito mais de história europeia do que de história da América. A gente tende a achar chato, né? Quando a gente é criança, eles ensinam a gente que é chato. É chato falar de história do Brasil, história da América. Mas enfim. É isso, temos 2 minutos, vocês podem beber uma água antes da próxima aula. Muito obrigada pela atenção. Eu não aprendi a mexer no Moodle ainda, então se alguém do pessoal de história quiser botar o slide pra mim. Ah, que bom, Leila, vamos usar bem. Pelo menos uma de nós gosta de história. Mentira. É, Se alguém da história puder deixar o slide pra mim lá no Moodle, senão eu vou mandar só naquele grupo que o Du criou e a gente se vê. Muito obrigada, que bom que vocês gostaram da aula. A gente se vê na próxima aula, que vocês não vão saber quando é, vocês só sabem quando a gente chega aqui. Que vai ser sobre a independência dessa América espanhola que a gente desenhou hoje. Tá bom? Muito obrigada, boa semana pra vocês. Fiquem seguros, a vacina tá chegando, usem máscara, passem álcool em gel e evitem gente com zona que vai pra bar. Meu Deus, ficou gravado, foi um palavrão. Foi mal, gente. Boa noite, pessoal. Fiquem para a próxima aula. E eu coloquei mais uma imagem ali no slide que é tipo um ídolo, assim, um pequeno templo que faziam dentro da montanha, para esse espírito da montanha, assim, uma questão de respeito com a montanha, para também buscar proteção dentro da montanha, é, enquanto você trabalhava lá, porque era uma situação muito complicada mesmo. É isso, pessoal. Qualquer coisa, perguntem. Estamos aí no grupo de WhatsApp lá e tal. Boa noite, pessoal. Até mais.
Oi, gente. Gente, eu acho que alguém aí deve me conhecer. Eu geralmente dou aula de matemática, mas hoje eu vou dar aula de química porque o professor não conseguiu dar aula hoje, tá? Vocês querem que eu dou um tempo ou já pode começar já? Boa noite. Tá. Antes de começar,